Bom dia, sejam bem-vindos. Nossa live hoje com um tema muito bom, muito bom. Vamos debater um pouco sobre questões engraçadinhas que vocês vão se permitir. Aguardando nossas sócias entrarem. Deixa eu convidar mais uma aqui, que ela chegou. Pronto. Olá, Claudinha, tudo bem? Olá, olá, Muito. Olá, Maria. tudo bem, Bom gente? dia. Vocês conseguem me ouvir? Maravilha. Estão Aldinha, me ouvindo? seu áudio está fechado. O meu? O de Aldinha. Meu? Ah. Hoje você vai fazer por Libras, né? Temos que incluir essas pessoas também. Elas também fazem parte, né? Elas também precisam se conectar com os movimentos da Casa de Maria, né? Interessante. E agora você me escuta? Vou arrumar aqui também. Escuta? O áudio aumenta um pouco mais, está bem longe, está bem distante seu áudio, Aldinha. Para mim tá bem, viu, Rinaldo? Pronto. O áudio de Aldinha tá bom para Oi. mim. Tá bem. Tudo certo? Tá ótimo. Então vamos dar um Tudo certo. pontapé inicial. Isso, bom dia, né, gente? Bom dia a todos e todas. Eu acho que um café inicial, né? Um brinde ao nosso, A nós, ao nosso a Casa de próprio Maria. hoje. É. Isso. Para experimentar o café da coragem que esse Casa de Maria tem, vamos fazer essa abordagem agora sobre um tema da morte e do morrer. Imagina só você se questionar com essa frase: saí de você, perdi alguém, e agora? Percebe como você agora acabou de refletir, de trazer a lembrança de pessoas que você estava próximo ou conhecidas. Como foi para você passar por essa experiência? Foi aquilo que você esperava? Você reagiu da maneira que pensava reagir? Poderia ter sido diferente? Você poderia querer um resultado diferente? É complicado. Exatamente, É complicado, né? é desafiante. Perfeito, Maria. Desafiante. Não é isso, Aldinha? As pessoas Sua mais pergunta- próximas a gente não quer. pergunta, Reinaldo, Sim. sua pergunta me conectou com a minha respiração mais profunda. Na minha respiração mais profunda, eu me conectei com tudo que representa esse momento de partidas para o nosso planeta. Isso. Vamos fazer uma pequena analogia. Vamos lembrar, trazer à nossa memória aquele momento em que estávamos num ambiente completamente seguro, sendo alimentado, tendo calor materno e nenhuma intempérie, não sentia frio, não sentia nada ameaçava. E, no entanto, houve um momento necessário para que nós saíssemos, abandonássemos aquele mundo e viéssemos para o nosso desafio. Mas você tem que ir. Mas eu quero, aqui é quentinho, aqui é bom, aqui eu sou amado, mas você tem que ir. Mas eu quero ficar. É inevitável. Você tem que ir. E a gente então nasce. Nós viemos, a nossa mãe dá a luz, e nós viemos para esse mundo respirar a partir de um tapa. Respirou, estou em outro mundo. Eu quero voltar para onde eu estava. Seria possível? Então, gente, só falando aqui, esse é um tema muito desafiador para todos nós, principalmente nesse momento de pandemia.
E é por isso que a Casa de Maria traz essa temática que as pessoas não gostam muito de se conectar com ela. Porque, nós, culturalmente falando, nós não temos essa experiência de dialogar sobre a morte, de falar sobre os mistérios da morte. Na verdade, a maioria de nós, e nós ocidentais principalmente, preferimos não nos conectar com a morte, né? Então, acontece e pronto. Mas tem uma enfermeira, uma agente funerária que hoje é escritora, e ela diz o seguinte, que só é possível, só quando nós nos conectamos com a morte, só quando nós fazemos esse relacionamento assim, mais íntimo com a morte, é que nós podemos compreender e disponibilizarmos para a vida. Olha que maravilha. Né? Ela é Kathleen, ela é agente penitenciária e de tantos funerários, né, de crematórios, enterros, enfim, é que ela acabou escrevendo livros e ela fala, né, só quando nos conectamos com a morte nós podemos ir para a plenitude da vida. Então, eu gostaria de solicitar aqui os nossos ouvintes de hoje, as pessoas que estão aqui conectando nesse momento, que participem. E você, como é que você se conecta com esse assunto tão desafiador que é a morte? Né? Como é que você lida com isso, com a perda de um ente querido, de um amigo, de um emprego? É bom que se diga isso, né? Que não é só a morte física, mas a morte de tantas coisas importantes, de tantas coisas que amamos, né? Tudo isso representa uma morte, né? Então, como é que nós nos conectamos com a perda do emprego, com esse momento desafiador de não poder sair de casa, de estar em casa, de não poder abraçar o amigo, né? Da perda dos nossos em casa, né? Eu vi outro dia no jornal uma família que perderam 5 pessoas, né? Assim, para o Covid. Então, como é que as pessoas estão se conectando com essa dor profunda? E aí é interessante você participar aqui, deixar a sua opinião também, e vamos nessa prosa de hoje, tão gostosa e tão desafiadora, a gente vai lendo aí os comentários, se possível. Cara, eu estava vendo outro dia a Monja Coen falando sobre essa questão da morte, das perdas, e a Monja Coen é sempre uma inspiração para a Casa de Maria, e ela falava da visita de um grande mestre no templo budista, e nesse templo budista só tinha um copo de cristal, e esse copo de cristal servia para dar a bebida ao grande mestre. E um belo dia uma monja foi lá e quebrou esse copo, e ela entrou em desespero. Como ela ia dizer para o grande mestre que ela quebrou o copo? E ela foi, se muniu de coragem, de respiração profunda e disse ao mestre: Mestre, eu quebrei o copo. E o mestre disse: Que bom, terei um copo novo. E as nossas perdas, você falou da perda do emprego e as perdas das relações, essa pandemia está trazendo também muitas separações, muitas perdas, e é um convite para nos conectarmos com a nossa essência, com a nossa respiração profunda e pensar o que o universo está trazendo de novo para mim nesse momento. O que é morrer e o que é viver? Porque morrer, nós sabemos, nós temos muita dificuldade, a nossa cultura nos coloca diante da morte com grande sofrimento. E em casos de pandemia, é um sofrimento planetário que nós estamos vivendo. Mas a grande pergunta é, se eu olho para o horizonte, qual será a notícia boa que vem pós-morte? É isso, quando você falou assim, tem muitas culturas aí que se conectam de forma completamente diferente de nós, né? E uma das formas, depois nós vamos trazer isso, né, Odinha e Rinaldo, é como os ciganos lidam com isso. Eu acho assim de uma leveza,
de uma sabedoria. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Trazendo para a nossa cultura, é notório, todas as vezes em que a gente traz uma notícia ou alguém traz uma notícia de falecimento, de morte, imagina só a cena. Rapaz, fulana morreu. Morreu antes ela do que eu. Peraí, você está se excluindo dessa experiência? É como se todas as pessoas fossem morrer e você não. Como assim? Olha só, o que a nossa cultura, o senso comum já traz para a gente. Antes ela do que eu. Aí remete a você ter a ideia de que o que acontece com o outro jamais, em nenhuma circunstância, vai chegar a mim. Porque eu não vou morrer. Vai, você vai. Mas é necessário saber você se conectar com isso. E fazendo uma sequência lógica, como é que as crianças entendem isso, Maria? Como é o luto vivido pelas crianças? A gente vai falar sobre as faixas etárias, depois vamos fazer todo esse contexto durante a pandemia, já que está tudo junto e misturado. Mas primeiro, como é que a criança aceita essa ideia do luto, da morte? Hein, Maria? É isso, né, Rei? As crianças, elas têm uma forma diferenciada, né, de lidar com a morte. Eu acho que nós é que não sabemos de fato, né? Eu acredito na leveza das crianças de lidar com isso, mas com o passar do tempo, elas vão se tornando adultas e aí as coisas vão se complicando, né? E vai realmente absorvendo essa cultura nossa de apego, de muito apego, e, e pronto. E assim vai seguindo o fluxo, né? Segundo a Rinaldo. Elizabeth Kubler-Ross, ela fala que para a criança não consegue identificar o que é divórcio, o que é separação, o que é luto. Para a criança, é como se aquela pessoa que faleceu os abandonou. Entende? A criança ainda não tem esse conceito formado de morte. Quer ver algo interessante? Você já viu, em algum momento, adultos levarem crianças para sepultamento? Não, criança não vai para isso, não. Não se Por quê? conecta, né? A Não criança se não se conecta. conecta. Entendeu? Perceba Uhum. quando um pequeno animal doméstico da criança morre, ela fica assim, olha, ele está dormindo, daqui a pouco ele vai acordar. Por que ele não acorda, mamãe? Por que ele não acorda, papai? Percebe como a criança ainda não, ela está eivada de inocência? Então, para ela, aquilo ali é passageiro. A maioria delas, inclusive, levam para a vida essa questão do abandono, sabe? Quando perde um ente querido, quando perde algo, aí elas levam para a vida e sofrem desse grande mal do abandono, né? E aí pode reverberar na sua vida, em vários aspectos da vida, né? Sofrer dessa questão do abandono. E aí, Maria, eu me conecto na sua fala, essa fala de rei, com a necessidade da vivência do luto. Porque o que nós estamos falando aqui não é deixar de sentir a morte. A nossa cultura, ela é uma cultura que vê a morte de uma forma muito sofrida. Então está em nós. E eu percebo, e assim, aqui nos nossos atendimentos, eu partilho com vocês de forma muito respeitosa a dor de um cliente, que ele não se conectou com a morte do pai. Então, ele não viveu o luto, não conseguiu chegar a tempo, não viver o luto, não chorou. E ele trazia até recentemente essa dor de não ter se conectado, porque toda dor, inclusive a dor de uma perda de um ente querido, ela é muito profunda quando você dá lugar a essa dor, quando você se conecta com essa dor, você ressignifica ela. E o Zen Budismo fala que é necessário 49 dias para fazer a passagem do nosso corpo e das nossas células para lidar com essa perda. Então, o que nós estamos dizendo aqui
não é de permanecer no apego, mas também não é de não se conectar com o que dói, o que machuca. Não é isso? Isso, e cada pessoa responde de forma diferente, né, Dinha? Cada um responde ao seu luto, à sua dor, de forma diferente. Uns duram um pouco tempo, outros um pouco maior, e outros a vida inteira, né? E aí vem todos os adoecimentos, né? Todas as patologias provenientes de uma dor tamanha, né? Que não somos capazes de nos colocar no lugar do outro para sentir essa dor, porque ela reverbera em cada um de nós de forma diferente, né? Por isso que quando essa escritora que citei no início, ela traz essa frase: para ir para a plenitude da vida, é necessário você se conectar com isso, com a morte, né? Olha que coisa interessante isso. E para se conectar com a morte, passando pelas fases que vem a negação, que a primeira reação do indivíduo é esse, rapaz, ontem estava conversando com fulano, morreu, morreu? Não acredito. Acredite, morreu. Nossa, tão jovem. Tão jovem? 92 anos. Tá tudo certo. Percebe? Uhum. Essa negação, depois vem o isolamento. Não, eu não acredito que ele morreu. Aí fica negando aquilo dali, achando que a pessoa está só distante, porque algumas pessoas ainda é muito difícil se conectar com isso, aceitar que o outro não está mais ao alcance do toque, do abraço. Trabalhar isso em si, essa aceitação, permite com que você saia do isolamento. Rei, se me permite, você acredita? Há uma graça nesse estado da negação. Há algo de bom aí, porque quando a pessoa está nesse estado de choque, está nesse processo, né, ela entra em estado de choque, é a maneira que a natureza tem de deixar entrar o quanto podemos lidar com isso, né? É a maneira que a natureza tem de amadurecer isso em nós, sabe? Então, nesse processo. Então, cada fase é interessante, e é interessante vivenciar cada fase. Então, essa negação é assim, morri agora. Ai, mas não morreu, a qualquer momento eu vejo entrando aqui por essa porta, eu sinto que vai voltar, eu não sinto que é verdade isso. Essa semana mesmo aconteceu um episódio de um falecimento de um ente querido, de uma amiga muito querida, e ela disse, ele não morreu. Amanhã eu vou acordar e vai estar normalidade, vai ser tudo normal. Olha que interessante. Então, essa fase da negação, e se as pessoas souberem vivenciar cada momento desse, eu acho que a passagem pelo luto é interessante. É mais rápido, sabe? É muito mais rápido. Então, depois dessa fase de negar, tem mais coisas aí que a raiva, né? Sim, Que vem a eu raiva. me conecto com essa raiva, sabe? E aí eu xingo Deus, principalmente Deus, né? É minha figura, meu alvo. E aí eu vou realmente desacreditando mesmo, sabe? Que Deus é esse que me faz sofrer tanto, que leva o meu parente, Ou que então leva... pergunta assim, ó, por que comigo? Por que Deus fez isso comigo? Exato. Eu já vi muito isso, as pessoas falavam, com tanto... Eu ouvi uma frase um dia que me chocou profundamente, isso no cemitério. Alguém morreu ali, como tudo é pertinho, e alguém falou assim, com tanto mendigo na rua, porque foi levar justamente o meu filho. Olha, aquilo me chocou profundamente, eu falo, meu Deus do céu, sabe? Tenha compaixão dessa criatura que não compreende os mistérios, né, da morte e da vida, né? Rei Maria, Mara, eu peço licença a vocês. Oi, Rei, desculpa. Vai lá, Sim. Rei. fica à vontade. Eu peço licença, na verdade, a vocês para partilhar uma experiência de morte muito profunda na minha vida.
e Mara conhece um pouco disso. Eu acho que eu levo para a vida essa experiência como uma experiência grandiosa, que foi o fato de, estando a minha existência sem conexão com meu pai, porque eu vivi a minha vida inteira sem conexão com ele, sem conexão verbal, eu diria, né? Com um desejo enorme de reconhecimento de paternidade. E no final da vida dele, nós tivemos esse grande encontro. E eu sempre falo que o encontro de uma hora que eu tive com meu pai, ele serviu para uma vida. E eu lembro, Maria, como eu falo e me toca, me arrepia profundamente, que é o seguinte: como eu pude me reconhecer e me identificar no corpo de uma pessoa que estava respirando pelos aparelhos, que estava morrendo, mas eu consegui dissecar o meu pai e me permitir abrir a minha alma para dizer: eu faço parte da sua vida, eu sou igualzinha a você, papai. E eu te dou um lugar grandioso no meu coração. Então, eu passei uma vida inteira com dificuldade de conexão, às vezes com raiva, às vezes negando, e por uma grandiosa dádiva da natureza, eu tive essa oportunidade de me conectar, e eu percebo que a morte dele, e a morte e vida dele, foi sintetizada em uma hora em que eu pude ver que eu sou a continuidade dele. Sabe? Isso é muito profundo para mim. Incrível. Isso me emociona muito, que eu acompanhei essa história, né? Almir escreveu aqui pra gente. Cadê? Escreveu, sim. Eu vou ler aqui o que ele escreveu. Esse tema é muito interessante. Esse tema é muito interessante. Nesse momento em que vivemos a sombra da morte em todos os cantos. Quero saber de vocês como encarar essa morte provocada pela pandemia. Isso. Vamos dialogar sobre isso contigo, Almir. Sim. Estava falando, Maria. Continue. Tá. Eu vou voltar aqui daqui a pouquinho. Vamos trazer esse assunto aí da pandemia, né? Mas um outro momento importante quando nós perdemos alguém é vivenciar a raiva, sabe? É permitir se conectar com a raiva. Porque quanto mais eu me conecto com essa raiva que eu sinto naquele momento, depois que eu neguei, mas que eu tomei consciência, poxa, realmente se foi. E agora, sabe? Agora eu fico com muita raiva. E aí, quanto mais eu me conecto com essa raiva, mais eu consigo dissipar, né, isso em mim. E caminhar em direção ao processo de cura, né? Depois vem assim, nossa, vem assim, ai, mas se eu tivesse... Gente, isso é incrível, porque eu auxilio algumas pessoas, né, com luto, e é bem assim, tem uma outra fase, depois dessas aí, que a pessoa chega e fala assim: mas olha, se eu tivesse me dedicado mais, ele não teria morrido, ela não teria morrido. Se eu tivesse feito isso, não teria acontecido isso. Então, essa é a forma, assim, é uma espécie de barganha, sabe? Barganha, é isso mesmo. Isso, né? Que as pessoas ficam assim, mas eu poderia ter dado... Eu estou aqui, assim, com muito sentimento, porque eu poderia ter dado muito, muito de mim, não dei o suficiente. Eu não fiz o suficiente. E, na verdade, não se trata disso, né? Mas é importante que as pessoas vão passando por esse processo. É importante para ir para a cura. Aí, Mara, meu questionamento. Se essa pessoa tivesse feito diferente, produziria um resultado distinto daquele? Ou como o colega perguntou, como é esse processo de morte nesse período de pandemia? Mas se fosse num outro momento, a morte seria diferente? O fato não ia acontecer? Entende? Esse processo de pandemia, Rei, é muito mais desafiador ainda para nós. Porque não há tempo, sabe? Não há tempo. As pessoas pegam Covid, já vão para o hospital, já entram em coma ou já morrem, então não dá tempo do seu ente querido se despedir, não dá tempo de se conectar
conectar, não dá tempo de abraçar, de fazer aquele acolhimento, de fazer as coisas que ainda estava por fazer. Quantas vezes eu deixo para amanhã um eu te amo que eu poderia declarar hoje? E amanhã meu ente querido se foi e eu não disse para ele, eu não abracei. Então, esse momento de pandemia que nós nunca vivenciamos, é um momento desafiador por demais. Tem hora que eu fico pensando assim, meu Deus, como é que será daqui a alguns meses? Como é que será daqui a um mês, sabe? Quantos se foram, né? E eu me conecto com a dor dessas famílias, sabe? Se eu pudesse abraçá-las, se eu pudesse acolhê-las, porque é muito difícil. As pessoas estão aqui bem, de repente pega o vírus e aí começa a passar mal, já vão para o hospital, sabe? E se foi e não teve tempo. Então, o que eu deixo aqui, Almir, para as pessoas, sabe? Aproveite hoje, somente por hoje. Dê o melhor de você. Né? Você que eu estou falando, todos nós. Dê o melhor de nós. Né? Que deixemos em nós, extravasar em nós a nossa melhor versão. Né? Então, dá o melhor de nós, abrace, diga que ama, faça o que você puder por telefone, sabe? Liga, eu não posso te abraçar pessoalmente, mas olha, fecha os olhos, sinta meu abraço, sabe? Se conecte com isso, se conecte com amor nesse momento, sabe? Faça o melhor que você puder nesse momento, porque nós estamos aqui e amanhã não sabemos. E Lanai está falando aqui, Rei, sobre remorso. Ela está dizendo que se conectou com a perda de uma amiga e ela ficou se corroendo porque pensa que deixou de fazer tanta coisa. E aí, quando ela fala isso, eu de novo me conecto com a minha dor de ter me permitido lá e só ficar com meu pai 1 hora de uma vida inteira. E eu me dei um lugar muito grande porque eu simplesmente disse, foi aquilo que eu dei conta de fazer. Sim. Foi aquilo que ele deu conta de fazer. E tá tudo certo. E como eu sou continuidade dele, como nós somos continuidade da humanidade que está nos deixando, das pessoas que estão partindo, o que eu posso fazer é dar um lugar grandioso no meu coração, primeiro para mim. É aquela questão lá quando nós estamos no avião e nós estamos passando por uma turbulência, a aeromoça diz, coloque inicialmente a sua máscara. A primeira pessoa que nós temos que salvar somos a nós mesmos. Então, dar lugar às nossas imperfeições é um lugar também de muita cura. E nesse momento de pandemia, Almir, respondendo um pouquinho ao Almir, o que eu procuro fazer é me conectar profundamente com o meu eu, com a minha respiração, andar descalço pelo jardim, emanar energias positivas para o universo, me conectar com a dor da humanidade. Nós estamos com o planeta sofrendo e a dor é grande. E todos os dias, ao deitar e ao levantar, eu me conecto com o planeta Terra. Em nome de todos nós, eu digo ao universo, eu digo ao Criador de tudo que nos ajude a passar por esse momento. Porque se eu perder a minha capacidade de conexão, vai ficar muito pior, porque eu vou adoecer. Exato. Engraçado, Maria, fazendo um adendo ao que você falou, ao que você trouxe, perceba que a vida nos cobra sempre o nosso melhor. Então, fazer o melhor que posso é para a vida, a todo momento. Para que eu não viva com essa frustração. Poxa, se eu tivesse, como diz a música Epitáfio, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Peraí, por que você teve a oportunidade de fazer isso tudo e não o fez? Entende? É um convite a você viver intensamente. Viva cada momento. Se conecte com aquelas pessoas mais próximas a você. Deixe o seu legado no mundo, a sua herança no mundo. Como? Vivendo intensamente o aqui e agora. Não é difícil, não é impossível.
desafiador, como a vida é. Essa aventura de todos os dias. Não é isso, Maria? Lanai fala desse remorso. Esse remorso acontece, viu, Lanai? Acontece com todas as pessoas. É uma culpa profunda de não poder, de achar que não fez o suficiente. Né? Então, faz parte sentir essa culpa. O que nós não podemos nos permitir é ficar nela, porque, na verdade, a morte é um processo, né? É a continuidade da vida. Então, como eu acredito que a morte ela não existe, é apenas uma mudança de estágio, né? De sair desse plano, né, da materialidade para um Uma outro troca de plano, roupa, né, Maria? uma troca de roupa, né? Então, é interessante não se culpar por isso, porque vai acontecer, é inevitável. Ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde, tá? E o processo de luto, dessas fases todas, né, da culpa, enfim, faz parte também, porque é a vida, né? Ela faz parte da vida. Se estamos vivos, é necessário que nós nos permitamos nos conectar com esses processos, né, da morte, né? A saudade, ela vai ficar, ela vai sempre existir. Essa perda, ela vai sempre existir. Mas, assim, o que cada um precisa ter em mente é como é que eu me reorganizo para seguir adiante, né? Como é que eu me reorganizo? Então, mais lá adiante, a gente vai dar algumas sugestões que a gente pode fazer na nossa caminhada aí de superar com mais agilidade, com mais rapidez, né, esse processo de luto que é inevitável. Maria, Sim. Enio está falando aqui, perdi meu avô durante a pandemia e não foi de Covid. E mesmo assim, não deu tempo de me despedir, Isso. nem antes e nem durante. A impressão é que é como se não tivesse acontecido menos. Isso, é por aí, gente. É por aí. Quando não há, Enio, esse momento para a despedida, para o olhar, para realmente se conectar com o processo, fica a sensação. Né? Na maioria das pessoas fica a sensação que está em algum lugar. Né, que não morreu, mas que foi fazer uma viagem longa e que pode voltar a qualquer momento. Então, se conectar com isso, ou reviver, talvez, voltar para esse momento numa terapia e poder se conectar com isso, sabe? Fazer essa despedida numa terapia, né? Porque aí você está acompanhado e o terapeuta, o psicólogo tem todo o cuidado de acompanhar você nesse processo. É muito importante. Você reviver, sabe? Fazer essa despedida, na verdade, para que você possa, inclusive, liberar o outro, sabe? Então, eu até falei numa live outro dia que eu tinha uma cliente, a cachorrinha, ela vivia o tempo todo com a cachorrinha envelheceu e morreu. E ela tinha muita dificuldade, né? E lá na clínica nós pudemos fazer essa despedida da cachorrinha, sabe? Ela pôde se despedir, ela pôde fazer essa conexão toda e liberar, inclusive, sabe? E foi lindo o processo, foi lindo. Então, aqueles que não tiveram, que estão nos ouvindo, que não tiveram a condição de despedir do seu ente querido, de se conectar com aquele momento, é interessante fazer isso, sabe? Fazer essa despedida, para deixar ir, sabe? Deixar ir. Omara, uma coisa que me chama muita atenção é que, às vezes, nós vivemos sem nos dar conta de que nós vamos morrer. Então, Sim. Principalmente a vida moderna convida as pessoas, os seres, a estar em plena agitação, em ebulição e milhões de compromissos, milhões de tarefas, milhões de necessidades. Nós nos conectamos demais com muitas necessidades. Então, a gente não se dá conta da nossa finitude, né? Parece que nós teremos a vida toda para correr
E às vezes tem até um dito aí, que eu acho que outro dia Rei falou, que a gente vive acumulando para no final da vida comprar remédio. E quando a gente se conecta com a morte, eu creio que é um momento também da gente perceber, de olharmos e percebermos que nós vamos passar. Que Isso. existe a vida e existe um rito de passagem. E esse rito, e a gente não se prepara. Por mais que ele exista, nós temos dificuldade de nos conectar com É isso. verdade. Tem um trocadilho, Aldinha, nessa frase que você trouxe aí, que é as pessoas que vivem como se não fossem morrer, morrem como se não tivessem vivido. Porque eles acabam meio que se negando-se, e deixam de fazer algo, deixam de fazer. Peraí, é possível sim, viva intensamente. O que é que você quer fazer da sua vida? Qual o propósito? Qual o seu maior propósito que você quer realizar? Ao invés de ficar se sabotando. Olha, eu quero fazer algo grandioso. O quê? Não, eu quero construir um centro. Comece com o primeiro tijolo. Não, já quero começar grande. A única pessoa, o único ser que nasce já grande, crescido, é filhote de elefante. E nós não somos isso. E o empreendimento pode ser desse jeito. Tem que ser gradativo, tem que ser aos poucos. Porque, como você falou, a vida passa muito rápido. Qual a certeza que a gente tem, se não do momento do aqui e agora? Do viver o aqui e agora. Quando Mara diz, Mara fala assim, ó, Rei, carpe diem, aproveite o dia. Por quê? Porque não sabemos o quanto essa amiga virá nos visitar e levar com ela. Então, o convite é o viver aqui e agora. O convite é aceitar a experiência do outro aqui e agora. Aí Mara fala assim, peraí, mas aquelas pessoas que daquelas fases todas vão para a depressão, simplesmente não aceitam o processo do luto, não aceitam que o outro morra, não aceita que aquela pessoa, como é que ela foi antes com aquela idade, poderia ter vivido mais, viveu o que tinha que viver. Ah, mas essa pandemia provocou muitas mortes prematuras. Prematura? E se você tivesse a certeza de ter o planejamento para essa vida, viver aquela quantidade de tempo? Como é que se você soubesse, olha, fulano vai viver tantos anos. Mas como é que ele vai desencarnar? Isso aí não cabe a gente saber. Se Ainda soubéssemos bem que não a sabemos passagem de nada. volta... O que, Maria? Ainda bem que não sabemos de nada. Já cometemos as loucuras sem saber de nada, imagina sabendo. Não sabemos. Ô, Mari Rei, e é bom que diga que com toda essa fala que nós estamos tendo em relação à morte, não quer dizer que nós não nos conectamos com as improbidades, com as negligências planetárias em relação à vida. Ai, sim, Né? Porque transitando pela história da morte na pandemia no planeta, nós, o Brasil, nós somos o segundo país com maior número de mortes. E isso não é porque tá tudo certo, tinha que morrer tanta gente. Também tem a negligência com a política e com a vida das pessoas. É bom que se diga para não parecer que a Casa de Maria está aceitando tudo de uma forma muito natural, e não o é. Não tem como, né? Cidadãs comprometidas com a vida de pessoas, nós sabemos que tudo poderia ser diferente também. Poderia. Nesse caso específico, sim. Né? Nesse caso aí que você Até traz... porque é um fato subjetivo, né? É completamente subjetivo. Como é que eu encaro esse espetáculo, esse evento chamado morte? Como é que eu aceito isso? Como é que eu vivo isso? É completamente subjetivo. Quais são os meus filtros? Quando eu pego essa informação morte, quais são os filtros que passam por mim e que reagem em mim? É subjetivo. Não é isso, Maria? Isso. Eu estava conversando essa semana com um colega e eu falando com ele assim que nós estamos numa situação muito privilegiada. Então, todos os dias nós precisamos dar muita gratidão. Nós precisamos emanar muita gratidão
porque a nossa situação realmente é de privilégio. É de poder ter casa, de poder ter comida, de poder estar convivendo com os seus, é de não ter ainda, e espero que não percamos ninguém, né? Então, a nossa condição é uma condição privilegiada, mas eu ainda fico assim, e aquela família, gente, que perdeu 5 dos seus? Como é que fica essa família, sabe? Será que essa família, em algum momento da vida, ela se reconstitui novamente? Ou essa dor permeia pelos seus membros durante toda a passagem aqui, né? Então, eu chego a me emocionar, porque, de fato, é uma dor muito profunda, né? E aí, assim, a Casa de Maria, ela vem trazer esse assunto, Odinho, para que possa se conectar com a dor dessas pessoas, para que a nossa preocupação ela é tamanha que nós queremos dialogar, sabe, é dizer, sabe, você precisa, sabe, superar o luto, é importante vivenciar cada momento, sabe, dê lugar ao choro, chore, chore tudo, ainda que alguém chegue e fale, mas fulano até hoje chora, chore tudo que você precisa chorar, dê lugar ao seu choro, sabe, dê tempo a você mesmo para acolher, sabe, essa dor tamanha que existe em você, sabe, dê esse tempo para você, aceite os seus sentimentos, sabe, saiba que eles são importantes para você, sabe, se permita vivenciar passo a passo, cada momento de dor dessa, sabe, cada momento ela vai diferenciando, e se permita conectar, não pule etapas, quando o Enio falou assim, eu não pude me despedir, sabe, é importante essa despedida. Converse com as pessoas, sabe? Mande mensagem para a Casa de Maria, para os terapeutas da Casa de Maria, porque nós vamos responder, sabe? Nós vamos acolher, porque a Casa de Maria está aqui para isso, para cumprir o seu papel social nesse momento tão desafiador para todos nós, sabe? Então, dialogue com seu vizinho, ainda, sem a preocupação de ser julgado ou julgada, sabe? Não se isole, não se isole, sabe? Converse, ligue todos os dias. Oi. Tem uma pergunta aqui de Almir Pereira, que ele faz o seguinte, ele fala o seguinte, quero um comentário de vocês sobre a conexão individual e coletiva da morte. Quando morre um ente querido, é uma conexão individual, mas agora, na pandemia, estamos vivendo uma conexão coletiva. Ok, amigo. Vamos pensando aí, já a gente entra nessa questão. Só para concluir meu raciocínio aqui, sabe? Então, assim, outra sugestão, gente, passe tempo, assim, com amigos, ainda que seja virtual, porque esse ainda é um momento gritante, porque a gente não pode se conectar, sabe? E as crianças que perdem os seus pais, seus irmãos, seus parentes, sabe? Como é que eu falo ou não falo? Eu minto ou não minto? Não minta. Fale para essa criança o real. Não prolongue conversando, contando historinhas, sabe? Seja curta e breve. Explique para a criança o que aconteceu, sabe? Se permita que essa criança, se ela não for tão pequenininha, faça um desenho, sabe? Escreva algo para colocar ali no caixão como uma forma de despedida, sabe? Acolha essa criança dessa forma, né? Mas seja assim, real, sabe? Então, Almir, quando fala da dor, dessa morte individual, para cada um é diferente. A forma como eu me conecto com a morte, nesse momento de pandemia, é totalmente diferente da minha amiga, por exemplo, que perdeu o seu marido, né? Então, a forma como eu me conecto quando eu perco alguém é diferente do outro ali que perdeu. Por quê? Porque nós temos formas, defesas, compreensões, concepções diferentes
desse luto, dessa perda. Então, cada um se conecta de forma diferente. E o que eu tenho observado de forma coletiva, outro dia eu estava assim refletindo, eu falei, parece que no início morreu alguém de Covid, todo mundo, oh! Aí foi morrendo, parece que as pessoas foram se acostumando, e as pessoas não estão tendo os cuidados devidos. Parece que a morte coletiva está virando um fato natural, sabe? Essa é a minha, gente, não é a interpretação da Casa de Maria. Mas o meu, né, de Maria, é entender que parece que as pessoas não estão mais no sofrimento coletivo, porque todo dia passa 200 e tantas mil pessoas, né? Não estou generalizando, óbvio, mas assim, para as pessoas que não estão se cuidando, que vão para a rua, que vão para a balada, que vão para o paredão, porque aqui em Salvador é paredão. Outro dia eu fui na farmácia comprar um remédio, na frente da farmácia tinha um paredão com mais de 200 pessoas sem máscara, né? Então parece que as pessoas, né, e aí toda regra tem exceção, óbvio, as pessoas, elas não estão se conectando muito com isso, sabe? Ou pela tamanha dor, e aí eu não me conecto com isso, ou porque os noticiários divulgam todos os dias, enfim, e aí eu vou me acostumando com essa ideia da ida, porque não chegou na minha família, então tá tudo bem. Mas quando chega, gente, quando chega na família, no meu ente querido, no meu amigo, aí parece que vai ocorrendo a tomada de consciência, sabe? Maria, eu sei que o rei está querendo falar ali, eu senti que ele degustou uma palavra, mas antes dele, eu estou querendo falar uma questão aqui. Essa questão da pandemia, Almi, é perceptível que a humanidade, aí, e principalmente o Brasil, nós estamos vivendo entre alguns extremos. Ou a população está vivendo o medo profundo, um medo paralisante, né? E aí eu que lido com trauma, percebo que está tendo muita paralisação, muitas pessoas estão sem força, sem conexão. Um barulho aí que eu não sei de onde vem. Desculpa, gente, é porque live em casa é isso mesmo, é meu vizinho abrindo o portão dele. Ah, tá. Eu pensei que era aqui. Então, ou esse medo que paralisa, né? E você não tem força para se mover diante da vida. E aí vem essa questão da depressão. E tem a parte da população que está lidando muito com a negação. Eu nego, não tem pandemia, não tem dor, é ilusão, isso não existe. E qual é o caminho que nós aqui da Casa de Maria buscamos fazer? É o caminho de observar a existência de uma pandemia. Existe uma pandemia, existe uma dor. Essa dor não pode me paralisar. E aí alguns colegas de trabalho até me falam assim, você tem muita disposição, você está malhando, você está fazendo coisa, você está estudando, mas a pandemia dói em mim todos os dias, mas eu estou buscando me conectar com a minha força vital para que eu não paralise e também não vá para o paredão, vá buscar o caminho do meio. Então, a dor é coletiva e quando eu medito diariamente, eu medito trazendo para mim as famílias enlutadas, as pessoas que estão vivendo a sua dor. Então, é uma dor coletiva, mas as reações são diversas. Você concorda, Rei, comigo? Concordo. Tem uma frase da Helena Blavatsky, no livro A Voz do Silêncio, que ela fala justamente isso. Ela fala sobre a heresia da separatividade. Algumas pessoas vivem como se eu vivo no mundo de Reinaldo e o outro. O outro não. O outro vive no mundo à parte. Estamos em planetas distintos, quando, na verdade, todos nós formamos uma única e grande família. Quando o colega perguntou da experiência individual, da morte individual, a morte coletiva, todos nós vivemos respiramos um único ar. Isso nos une. Ah, não, o ar que eu respiro é diferenciado, porque é o mesmo. O mesmo. As experiências, todas elas, estão aqui para nos conectar em todos os sentidos. Todos eles. Não estamos separados.
Ah, não, porque eu estou numa família assim, você... Vivemos a mesma experiência de vida. Estamos aqui para isso. E o nosso exemplo maior, que a Casa de Maria está oferecendo para vocês nesse momento, perdi alguém. Estamos aqui para escutar, para trazer a compreensão da sua história e dizer sim a isso, aceitar a sua história. Ninguém aqui está para julgar, apenas ouvir. Estamos aqui disponíveis para ouvir. Não é isso, Maria? É bem isso, Rei. Então, Almizinho, é interessante fazer essa gratidão por partilhar aqui conosco, né? É sempre bem-vindo as pessoas que queiram falar aí com a gente sobre como é que eu me relaciono com isso, como é que eu me conecto com a morte, né? Se quiserem participar aí, é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu estava aqui também fazendo uma reflexão que essa pandemia, Aldinha e Reinaldo, é a forma que a gente tem de mudar as nossas consciências, inclusive sobre a morte. Né? Inclusive sobre a morte. É a grande, eu acho que é um grande momento para que nós possamos repensar. Repensar tudo, repensar a vida, repensar a forma como eu lido, repensar a forma como eu me relaciono com a morte, sabe? A forma como eu estou vivendo. É muito forte isso, né? Então, nós podemos tirar bons proveitos desse momento tão duro para a maioria das pessoas. Né? Agora, como a Aldinha falou, como é que eu lido com isso, sabe? Como é que eu lido com isso? Porque ela vem para nos ensinar algo, sabe? E aí é interessante estarmos abertos, sabe? O que realmente ela quer me ensinar, sabe? O que está querendo de mim? Quais são as transformações, as mudanças que essa pandemia, através desse invisível vírus, né, quer de mim? Então, é importante fazer essa reflexão, sabe? É deixar morrer em mim aquilo que não serve mais, tá? Deixa essa reflexão, sabe? É deixar ir as coisas que me amarram, as coisas que tá me sufocando, me asfixiando, as coisas que não servem para a minha caminhada, né? Eu acredito muito que tudo que está acontecendo no planeta é um pedido mesmo, assim, sabe? É como se fosse para mim um pedido de, gente, essa é a hora, sabe? Acordem, acordem. Dê o melhor de vocês. Assumam de hoje em diante a melhor versão de vocês. Sabe? É como se tivesse, seu planeta tivesse realmente pedindo, implorando isso de nós, para que façamos o melhor de nós. Né? Porque se eu faço, eu estou dando a minha contribuição para o universo. Se o outro faz, se o outro faz, se o outro faz, de repente nós temos uma nova forma, uma nova compreensão da vida, uma nova compreensão da morte, uma nova forma de relacionar com o outro, né? Uma nova forma de amar. É ver a luz no fim do túnel, né, Maria? Exato. De ver a luz no fim do túnel. Então, é necessário que todos nós tenhamos isso. Encontrar a bússola dentro de si. Conectar-se com isso. Com a sua bússola. Para onde o seu norte está apontando? Para onde você acha que deve ter a experiência mais gratificante? O convite é a isso. Saber que a morte virá, como Thanos do filme Vingadores, a morte também é inevitável. Ela virá. O que fazemos então, Aldinha? Nesse meio tempo, a gente simplesmente vive intensamente cada segundo. É isso, Aldinha. Como se tudo fosse acabar num piscar de olhos.
Eu Exatamente. coloquei lá eu escrevi lá, né, quando você pegou a bússola, tinha escrito lá conexão, respiração. E olha que profundo, essa doença, esse vírus, ela pega o nosso pulmão. É bem isso. E quando eu falo isso, eu me conecto com a minha respiração mais profunda. E eu me pego observando como eu estou validando a potência dos meus pulmões todos os dias. E isso é o pulmão do meu corpo, é o pulmão da Terra, é o pulmão do planeta, é o pulmão do mundo, porque é o pulmão do mundo que foi diretamente afetado. E com isso estamos chegando aos momentos finais da nossa live, que por mim ficaria o dia inteiro falando de um tema tão agradável, e até porque a gente não consegue esgotar um tema tão maravilhoso como esse, né? De falar com leveza sobre esse tema da dor, da compaixão, da conexão com o outro, com o sofrimento. A gente está falando o quê? Ah, você não vai sentir a dor. Vai sim, sinta a Sente, dor, óbvio, gente. vivencie cada momento, seja intenso em cada evento. Entende como é isso? Se é para chorar, chore. Se é para sorrir, sorria. Viva intensamente cada momento. Dê vazão a tudo isso. Não fique controlando, retendo, porque em um determinado momento isso vai eclodir. Então viva, liberte-se. Uma colega está falando aqui, ó. Eu tenho essa preta lá. O sinal você quer. Eu tenho essa frase na vida: viver como se fosse o último dia. Liberar raiva, perdoar, amar. Essa última frase, essa última palavra, pronto. Ame. A todo momento, intensamente, incondicionalmente. Eu só vou amar quem me amar. Tá amando pelos motivos errados. Simplesmente ame. Ah, aquele que me tratou mal, ame. Quem sabe ele não precisa aprender um pouco com você e você com ele? E se ainda ressoa em você, esse amor é verdadeiro mesmo, é intenso como deve ser? Não é, Maria? Sim, Nada melhor sim. do que amar. Tem algo melhor Amar. para fazer? Amar. Tem a outra que é parceira assim, do amor, sabe? Que é a gratidão, viu, Rei? Eu sempre falo que sermos gratos todos os dias por todas as experiências é fantástico, sabe? É maravilhoso. A gratidão. Eu costumo dizer que a gratidão ela vem até mesmo antes de pai e mãe, sabe? Então, se eu consigo ser grato a todas as minhas experiências, eu consigo ir limpando. É como se o meu caminho fosse limpando, sabe? E eu tivesse uma visão mais acertada para caminhar e as coisas chegassem mais rapidamente para mim. É como se o universo compreendesse a minha gratidão e mandasse para mim novas experiências, sabe? Experiências bacanas, né? Então, vamos ser gratos também por esse momento, por essa pandemia, por todas as nossas experiências, né? É importante. Engraçado, Maria, que está vindo para mim aqui. Assim como a morte é inevitável, o amor também é inevitável. Ao Ok, dia. gente, já estamos encerrando, né, Jen? Eu vim desligar aqui, eu senti um barulho muito forte aqui, eu vim desligar o ventilador. E o convite que nós da Casa de Maria fazemos e deixamos aqui no ar para todos os nossos seguidores é que a morte é a nossa certeza de finitude. Mas ao mesmo tempo que a morte diz nós somos finitos, ela nos conecta com a possibilidade de sermos seguidores e dar sequência à vida da nossa família. Aí vem a força da ancestralidade. E agora, com a morte da minha avó, que aconteceu recentemente, eu me conecto todos os dias com os ensinamentos dela. E são vários, sabe? Jorra na minha cabeça ensinamentos e mais ensinamentos. E eu posso dar vida a tudo que a minha avó foi para mim. Olha que coisa linda. Muito. Acho que nós podemos ficar por aqui.
Muito bom, gostei muito de falar sobre esse tema, as experiências que cada um trouxe, e acho que é isso que enriquece. É isso que faz com que a gente melhore um pouco o cotidiano do outro. Tá? Gratidão pelo tema, gratidão pela presença de vocês, Gratidão. pela participação. Sábado que vem, temos mais. Quem não assistiu, pode ir lá. Isso, quem não assistiu, pode ir lá no YouTube da Casa de Maria BA, vai ficar aqui no Insta também. Podemos passar adiante também para os amigos que a gente achar interessante Sim, sim. e veja essa live. E todo sábado um tema desse teu. Gratidão, a Casa de Maria agradece e eu também. Gratidão, fiquem paz. Gratidão. Beijo grande para vocês todos. Beijo. Beijo na Semana de Luz. Tchau, tchau. Tchau.